programa Humanas Contexto no ar. Boa noite a você que me acompanha através do @História com Gilbert. Boa noite a você que me acompanha através do @Francisco Linhares. Meu amigo Francisco Linhares, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Humanas Contexto, agora no ar. Eu sou Gilbert, eu sou Linhares. Programa que nesse momento é líder de audiência do Brasil no segmento de humanas, é a máquina de aprovação. Começando hoje com um tema muito importante, aliás, dando seguimento ao tema da semana passada, nós hoje vamos falar sobre ditadura militar. A partir de hoje, governo Costa e Silva. Se você não assistiu a da semana passada, eu e o professor Gilbert vamos disponibilizar no YouTube. Tanto a página do Gilbert quanto a página do Linhares, beleza? Depois aqui do programa, ainda vai ficar disponível também por 24 horas. Tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, essa é a hora aí de fazer o print. Faz o print, manda para todos os grupos de WhatsApp, compartilha no link da bio, que a gente quer que hoje essa live fique bombada, brother. Cheio de gente. Vamos dar sequência aos comentários referentes à ditadura civil-militar. E veja que eu melhorei a qualidade musical, viu? Estamos abrindo o programa, Charlie Brown, ouvindo Charlie Brown, cantando, para não dizer que não falei das flores. Isso. Uma música que foi classificada como música protesto na época do regime militar. E o Geraldo Vandré, hoje, depois de muita tortura, né? Depois de muito pau de arara, ele disse que o que ele fez não foi música protesto, aquela coisa toda e tal. É um dos debates que a gente vai aqui na live. A gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre temas que são temas relevantes, referentes ao regime militar. Beleza, galera? Fez o print, marca a galera, faz o print, mandando aí nosso boa noite e nossos agradecimentos a todos os nossos alunos, viu, Linhares? Eu vou começar a live mandando um alô especial, um abraço especial para os meus alunos do terceiro ano D do GeoSul, tá? Galera, potência das potências, gosto demais dessa galera. Um abraço especial para o terceiro D GeoSul, para todas as turmas do terceiro ano do Colégio Geo João Pessoa, sede Sul, sede Tambaú, aos alunos do curso clássico Valdenora Nogueira, aos alunos do Colégio Master, tanto o Colégio Master Natal como o Colégio Master Fortaleza, e aquela galera top lá do Via Medicina, a todos vocês, o meu boa noite, tamo junto. Linhares, vou mandar um abraço pra galera lá do Juazeiro que tá acompanhando a gente. Muita gente participando dessa live. Primeiro eu quero começar por Juazeiro do Norte, pessoal do Destaque Pré-Vestibulares, pessoal lá da escola do Colégio Paraíso também hoje está ligado aqui conosco, o nosso abraço, né? Estão todos convidados a fazer parte do Núcleo Destaque, da assessoria, do Destaque Pré-Veste. Nosso grande abraço ao pessoal de Juazeiro do Norte, pessoal de Maceió também está ligado conosco. Galera de Maceió, lá com a Rosemary, Marista Maceió. Um grande abraço, galera. Serão todos muito bem-vindos, tá certo? Pessoal lá do Master de Fortaleza, pessoal do Master de Natal, todas essas escolas serão todos muito bem-vindos. E claro, nosso abraço especial, nosso abraço carinhoso a todos os nossos alunos aqui de João Pessoa, na Paraíba, o pessoal lá de Campina Grande também, de Souza, muita gente de Campina acompanhando a gente, viu? Abração para Campina. Pessoal de Recife também, hein, Gil? Verdade. Viagem, verdade, mandar um abraço especial para a galera do CBV, do Colégio Boa Viagem. Estarei participando de um evento muito diferenciado, viu, Linhares? Um aulão híbrido, tá? Vou fazer uma parceria com meu amigo, meu brother, professor Pedro Simas. Pedro Simas vai estar lá no CBV presencialmente, no aulão que rola a madrugada toda, viu? E eu vou estar aqui fazendo uma parceria com o Pedro Simas através de casa. Potência, uma escola que acredita muito em tecnologia, e tecnologia é o nosso sobrenome, sobretudo, que é por isso que a gente está aqui. Inclusive, vou dizer para você, viu? O Enem tá chegando, a agenda tá lotada, viu? Verdade. Evento em Fortaleza, evento em Maceió, evento em João Pessoa, evento em Aracaju, evento em Campina Grande, evento no Juazeiro do Norte. Bicho, é isso. Vamos que vamos. A hora é essa. Vamos dar o gás, vamos dar o sprint final para estourar, meu amigo, as questões de ciências humanas da prova do Enem. Esse é o nosso objetivo. Aproveito a oportunidade para convidá-los, vocês todos que estão nos assistindo, aproveito a oportunidade para convidá-los a participar de um evento muito massa que vai rolar nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro. Esse evento está rolando no Mangabeira Shopping, ele é chamado de Feirão do Estudante. Rolam altas palestras e, além das palestras,
vão acontecer uns aulões bem interessantes, tá? Estarei com o professor Carlos André, do Química do Sucesso, com o professor Gustavo Reis, do Estúdio Matemática. Estarei com o professor Idelfran de Fortaleza, mais uma galera que desenvolve um trabalho ninja na internet, fazendo um mega aulão no cinema do Mangabeira Shopping, no Cinépolis Mangabeira Shopping. Caso você se interesse, queira ir, queira comprar, no final da transmissão eu vou subir o link para a minha bio do Instagram, tu clica e compra lá pela internet, beleza? Somado a isso, no dia 28 de outubro, ou seja, uma semana antes do Enem, vai rolar, Linhares, o maior aulão do Brasil. O maior aulão do Brasil é realizado pela Domus Hall e tem a coordenação pedagógica desse ser humano que vos fala. Vou trazer uma equipe de professores violenta para fazer uma preparação bem massa para você que quer gabaritar a prova do Enem. Esse evento vai acontecer na Domus Hall, maior casa de show de João Pessoa. No ano passado nós trabalhamos aí com o número de 7.200 alunos. Foi potência, potência, potência. O evento foi tão grande que a gente acabou aparecendo aí no Jornal Nacional, Bom Dia Brasil. O feio do negócio foi o Linhares, que o Linhares apareceu e espantou as criancinhas, tinha criança chorando, aquela coisa toda e tal. Mas eu tenho certeza que as crianças superaram, fizeram um tratamento psicológico. O evento da Domus Hall é gratuito, tá? Daqui a alguns dias eu vou estar disponibilizando o link para a galera. Você faz sua inscrição pela internet e cai para dentro naquele que é o maior aulão do Brasil. No Brasil, só. No passado, quantas pessoas? 7.500 pessoas estiveram na Domus Hall, ok? Verdade, Esse ano a gente pretende mais ou menos esse mesmo número. Quero dizer para você que mora aqui no interior da Paraíba, que começa a se preparar, o aulão já tem data. Isso, né? dia 28 de outubro. No Manaíra Shopping, casa de show Domus Hall. Vai preparando aí a tua galera, vai preparando o ônibus para você se deslocar, passar o dia de sábado todo aqui se preparando para o maior aulão que acontece em todo o Brasil, ok? Eu, professor Linhares, professor Gilberto Passaev. Quem está mais no aulão, Gilberto? Só as potências. Olha, eu separei uma equipe de professores que é uma equipe de professores relevante, diferente. Por exemplo, vamos começar por linguagens, tá? Quem é que vai dar aula de linguagens? Professor Ivo Filho. Professor Ivo Filho. Referência no estado da Referência, Paraíba. professor das grandes escolas aqui de João Pessoa. A professora Valdenora Nogueira vai fazer a parceria com o Ivo Filho. Professora Valdenora Nogueira, que também é uma referência no ensino da língua portuguesa. Por sinal, quando fala em Valdenora Nogueira, eu lembro de sexta-feira, o nosso curso de atualidades com redação, lá na Valdenora Nogueira, vizinho ao Mac Shopping. Verdade, verdade, verdade. Por sinal, amanhã é um tema muito importante, né? Verdade. Amanhã a gente desenvolve sobre bullying, ok? Isso. O que você faz comigo? Bullying? Tudo vai comigo. Manda ver. Ei, Ciências galera, humanas, com quem? Então, pronto, vamos lá. Eu não terminei linguagem não, meu amigo. Olha, linguagens. Professor Ivo Filho, professor do Colégio Motiva, professora Valdenora Nogueira. Professora Valdenora Nogueira tem o maior curso isolado de linguagens aqui do estado da Paraíba, inclusive nosso curso funciona lá. E o professor Wagner Luiz de Fortaleza, que vai estar comparecendo aqui conosco. O cara que Wagner também é do Colégio Ari de Sá, é do Colégio Teleios, é do Colégio Guri. Por sinal, um abraço a todos os nossos alunos do Colégio Teleios. É um prazer tê-los aqui conosco. Beleza? Pronto, vamos lá. Ciências humanas. Quem é que vai dar aula? Eu, tu e eu. Nós quatro. Exatamente. Muito bom, Professor garoto. Gilbert, professor Linhares, repetindo aquela dobradinha de sucesso do ano passado. Inclusive, no ano passado, parece até que a gente acertou as questões na prova, não foi? Bem pouquinho, não foi? Foi o pipoco, meu irmão. Foi o pipoco, o Pois pipoco, o pipoco. E detalhe, Pipoco. estamos sempre juntos preparando algumas questões que nós cremos que vão estar presentes na tua prova do Enem. O pessoal que vai fazer medicina, fica ligado, porque o teu diferencial vai ser humanas, É ok? verdade. Física, química, biologia, todo aluno que vai fazer medicina tem que saber. Bem, vamos falar da ciência da natureza, Nós só né? que ciências humanas, poucos sabem, e é aí onde está o teu diferencial. Por isso acompanha o programa Humanos Contexto aqui toda quinta-feira. E a audiência é estourada, né? É, a audiência líder do Brasil, estourada, né? Sempre Só, né? estourado, sempre estourado. Ó, Ciências da Natureza, quem vai estar conosco? Professor Evandro Gomes, Biologia Show, inclusive acabou de aparecer aqui na transmissão. Meu amigo Evandro, boa noite, meu velho, seja bem-vindo. Ó, a gente precisa que você venha até aqui para que a gente construa uma live interdisciplinar, meu irmão. Por sinal, o trio Parada Dura deveria estar aqui, né, cara? É verdade. Evandro Gomes. Evandro Gomes, o homem anabolizante. Temos assim um que mito chamam da ele. física, né? Professor Sandro Marques, o cara
que dava fila para Isaac Newton, Verdade. tá certo? Isaac Newton pegava fila com o meu amigo professor Sandro Marques, tá? E o mito. O Mito, popularmente conhecido como Mito, inclusive ele vai até sair candidato a presidente no processo eleitoral do ano que vem, se tiver, não né? joga essa praga no seu não, pelo amor de E Deus. o professor Flaviano Marques, professor de Química, essa é a galera que vai estar Potência conosco da aí no aulão, química, né? né, professor? Lembrando que quem vai fazer a dobradinha com o Evandro Gomes é o professor João Melo, professor de Biologia lá da cidade de Natal também, um cara que é uma referência, tem um curso isolado lá em Natal, bombado. Seja muito bem-vindo, João. Potência, tá sempre acompanhando aí a gente. Quem mais? Matemática. Ah, garoto. O cara da matemática é o galego mais lindo do Juazeiro, que é o Aí, professor essa parte Cícero. Além de dar aula de matemática, o cara canta, tá fazendo paródia. Se você não aprender matemática, meu amigo, desista. Com ele não Com aprende ele. mais. Não aprende mais não. Não Verdade. aprende mais não. Ele que dava fila para Pitágoras. O Pitágoras, entendeu? Tirava dúvida com o professor Cícero. Faltou alguém? Não, acredito que todos, né? Pronto, então, potência das potências, estaremos juntos aí nos próximos dias. Quero mandar um abraço especial para os alunos do segundo ano C do GEO Tambaú. Os alunos do segundo ano C do GEO Tambaú estão sendo orientados por mim, a gente está fazendo um saque aí bombado. Daqui a pouquinho eu vou divulgar o Instagram da galera para que vocês possam seguir e ficar acompanhando E os se é trabalhos pra que a gente mandar vem abraço, eu fazendo. quero mandar um abraço pro pessoal do 9º ano do Jotambaú, cara. Dei aula pra eles Então, aí também. também, ó. Galera top aí. Muito Grande bom. abraço aí pro pessoal do 9º ano. Inclusive, quando cheguei por lá, a molecada disse, professor, a gente assiste as suas lives. Eu falei, excelente. O caminho é esse, você tem que começar de cedo. E Entendeu? a todos aqueles que foram os nossos ex-alunos que nos dão a graça e o prazer de tê-los conosco. Aqui a Ilha tá aqui, ó, mandando um abraço pra você, Ilha. Grande Tá certo? abraço, Aila. Pronto, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos. Bicho, Deixa eu antes de começar, começar, cara, tu fala demais. calma, porque tu fala demais. Velho, antes de começar a falar sobre ditadura militar, novamente sobre ditadura militar, eu quero tratar de um assunto bastante relevante. Vocês devem ter acompanhado nessa semana que o Donald Trump chamou uma reunião com os presidentes da América Latina, né, com os principais presidentes da América Latina, presidente do Brasil, presidente da Argentina, presidente do México, e ninguém sabia o que é que o Donald Trump queria, uma reunião particular com todos esses presidentes. E hoje ficou mais claro, ficou mais elucidativo, né, o objetivo dessa reunião particular com esses presidentes. O presidente da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, anunciou hoje, ok, que descobriu um plano, palavras dele, descobriu um plano que iriam assassiná-lo, ok? Tá aqui, né? Vamos lá? Será que não é um tabloide varlista? O Observador Internacional, o Atualidade RT, traz, né, que Nicolás Maduro denuncia que Trump deu ordens para assassinar, que deputado nacional estaria envolvido. Tal deputado teria tido intensa agenda de reuniões na Europa e nos Estados Unidos com fins de derrubar o governo de Nicolás Maduro. Por sinal, hoje o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Dmitry Lavrov, fez uma declaração na ONU de que a Rússia não vai permitir que o governo dos Estados Unidos derrube o governo de Nicolás Maduro. Ou seja, está ficando mais quente, parceiro. Ok? O Donald Trump está mexendo muito, está mexendo no vespeiro. A Rússia não vai abrir mão da América Latina, você sabe. Você teve alguma informação privilegiada? Cara, não, vamos ficar por aqui. Nós sabemos que você tem fortes vinculações com a NSA. Eu quero só dizer uma coisa para vocês, gente. Lembre, o pessoal do GEO Tambaú, o pessoal do GEO Sul sabem, porque tem aulas com o professor Linhares, e sabe que a Nicarágua está construindo um grande canal. A princípio, o investimento da Rússia na Nicarágua era de 41 bilhões de dólares. Esses investimentos já estão chegando mais ou menos em 52 bilhões. Começaram a construção de um canal na Nicarágua para se contrapor aos interesses norte-americanos no canal de Suez. Só que não é só a China que está chegando na Nicarágua, não. A Rússia também está chegando na Nicarágua, tá certo? Então ela aumenta a sua influência nessa região da América Latina. Os Estados Unidos estão percebendo isso. E nenhum presidente dos Estados Unidos, em 8 meses, conseguiu afastar tanto os seus aliados como o Donald Trump consegue. Gilbert, para você ter uma ideia, o presidente da OTAN fez declarações muito fortes
contra o posicionamento do Donald Trump nesses últimos 8 meses. Beleza? As coisas estão esquentando e você percebe, né, que uma guerra nesse momento só beneficiaria a todo o parque bélico norte-americano, a todo o establishment norte-americano em termos bélicos. Beleza? Só para deixar claro aí que a gente está a maior indústria bélica existente no planeta. E nós estamos ligados. O programa Humanas Contexto faz questão de trazer em primeira mão as notícias para você, tá certo? Não ler essa mídiazinha do Brasil, nessa mídia carcomida, não, porque lá fora as coisas estão bem quentes e a gente deixa você a par. Beleza, Gil? Pois vamos deixa eu começar. Pessoal, é o seguinte, certo? Nosso objetivo é aqui os comentários que iniciamos na última transição. A gente estava trocando ideia acerca da ditadura civil-militar, caminho que nós percorremos. A gente falou dos antecedentes da ditadura, a gente falou da construção da ditadura civil-militar e, ao mesmo tempo, a gente entendeu o porquê desse conceito que veio aparecendo aí nos últimos anos. É uma ditadura civil-militar. Por quê? Porque aqui você tem uma tríade. Quem propõe a implantação dessa ditadura no Brasil são 3 segmentos. As elites brasileiras, que temiam o processo de comunização da nação, mais as Forças Armadas, mais um agente externo. O Linhares estava falando agora há pouco dos Estados Unidos. Os norte-americanos têm sim uma forte relação com a ditadura do Brasil. Haja vista que você está em plena Guerra Fria e nesse momento de Guerra Fria há um conflito. Capitalismo versus comunismo. E nesse conflito, capitalismo versus comunismo, os norte-americanos não querem que o espectro do comunismo ele venha se alastrar aqui pela América. E automaticamente vai financiar a implantação de ditaduras. Foi assim que aconteceu com a ditadura do Brasil, a ditadura do Paraguai, do Chile, da Argentina, do Uruguai e assim sucessivamente. Há uma perspectiva, qual? Perseguir os ideais comunistas. Falamos do Ranieri Mazzilli, decretação do ato institucional número 1, falamos do governo Castelo Branco, falamos dos atos institucionais número 2, número 3, número 4, falamos dos problemas econômicos relacionados à inflação e, ao mesmo tempo, a perspectiva de controlar essa inflação através do PAEG, do Plano de Ação Econômica do Governo e de uma Constituição. Constituição essa que tinha um estirpe ditatorial, ou seja, a Constituição de 1967. Passando disso, adentramos ao governo Costa e Silva. Costa e Silva foi presidente do Brasil de 67 até 69. O que a gente viu? O que é relevante do Costa e Silva? Gente, quando Costa e Silva assume, a primeira medida que ele toma é demitir praticamente todos os civis que ocupavam cargos de confiança no governo. Tem 2 que são relevantes e ficam. Um chamado Hélio Beltrão, que era ministro do Planejamento, e outro chamado Delfim Neto, que era ministro da Fazenda. Juntos, eles vão construir o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual era a proposta do PND? Construir o projeto Brasil, potência emergente internacional. E eu posso dizer para você que era um projeto de crescimento econômico que tinha um viés que seguia o médio e o longo prazo. Digo ainda mais, foi o último grande projeto de nação que esse país teve. Inclusive, na época dos militares, de fato, o Brasil vai crescer. É esse PND que vai dar o start de um processo que nós conhecemos com o nome de Milagre Econômico Brasileiro. Falamos sobre uma série de acontecimentos ocorridos em 1968. Falamos da propagação de passeatas, manifestações, das greves operárias de Contagem e Osasco. Falamos da morte do estudante Edson Luiz. Falamos do discurso do deputado do MDB Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves. Falamos do ato institucional número 5, da passeata dos 100 mil e a construção desse projeto grandioso, o qual chamamos de Milagre Econômico Brasileiro. E ainda, na live passada, a gente tratou um pouco da construção das guerrilhas urbanas e rurais. Falamos das guerrilhas urbanas, falamos do Carlos Marighella e, ao mesmo tempo, falamos das guerrilhas rurais lá do Lamarca. E hoje a gente vai dar sequência a esse comentário. Repara, Linhares, em 1969, o Costa e Silva teve um problema de saúde, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Naquele momento ele é impedido de continuar no cargo. E ao ser impedido de continuar no cargo, quem deveria assumir? O vice-presidente. Querer Pedro Aleixo, civil, que também foi impedido de assumir. Nesse momento, a administração do Brasil foi colocada nas mãos de uma junta militar que vai governar por 3 meses,
que vai reformular a Constituição de 1967, usando o poder do ato institucional número 4, criando uma nova ou reformulando a em 1969 e vai indicar um cara da linha dura para assumir a presidência da República, um cara chamado Emílio Garrastazu Médici. Este ser vai governar o Brasil de 1969 até 1974. Hoje eu dei uma aula com o Linhares e o Linhares criou uma metodologia muito interessante para ajudar vocês a frisarem, guardarem as informações dos presidentes do regime militar. Eu queria que você fizesse aqui para todo o país ver. Faça lá aquela historinha lá da mãozinha que vai perpassando por todos os presidentes do regime militar. Dá uma força aí pra galera. A galera lá do curso Destaque Preveste já sabe até, tá certo? Então veja só, o pessoal tem muita dificuldade de lembrar quem foram os presidentes militares. Então eu gosto sempre de dizer que um bizu é esse. Os presidentes militares estão nos dedos da tua mão. A ditadura militar é como os dedos da tua mão. Por quê? Porque ela começa fraca, vai se fortalecendo, chega ao ápice, depois do seu ápice começa a cair e chega à derrocada final. Então começa com quem? Lembre-se que Lula não pode fazer essa metodologia, não, viu? Porque senão vai faltar o faz presidente. Isso não, que hoje é o dia do deficiente. Tá, não faz isso não, pelo amor de Deus. Desculpa. Olha lá, gente. Então começa com quem? Humberto de Alencar Castelo Branco. Vai endurecer o regime com Costa e Silva. Chega ao ápice do endurecimento com Médici. Também é o ápice do crescimento econômico. O Brasil era a 44ª economia mundial e passa a ser a 8ª economia do mundo. Milagre econômico, Médici. E aí começa a perder força com Geisel e chega ao fim com Figueiredo. E para lembrar, como é que o cara faz? Aí faz um método mnemônico, tá certo? Que o método mnemônico é mnemônico, porque você vai fazer associações ridículas. Assim você lembra mais facilmente. Vai falar de Michel Temer? Não, faz isso não. Porque você falou de ridículo. Não, mas é porque aqui estamos na ditadura. É quase a mesma coisa, mas vamos lá. Gente, é assim. Então, como é que funciona? Imagine um castelo pintado de branco. Castelo Branco? Isso. Imagine um castelo pintado de branco de costas para você. Costa e Silva. Isso. Imagine um castelo pintado de branco de costa para você no médico. Médici. Imagine um castelo pintado de branco de costa para você no médico tomando gás. Geisel, vamos, Zezel. Aí o pessoal pergunta, professor, e o outro quem é? Figueiredo, filho. Talvez se você errar o último, tá ruim. Se errar o último, tá rapaz, ruim. é só lembrar do Lulu, Figueiredo. Olha, Figueiredo não tem, ele... Figueiredo não tem. Mas você não gostou? Ah, sei. Quem sabe faz ao vivo. Rocha, garotinha, que é máquina de aprovação. Vai ser gabaritar. Todo dia prova de ciências humanas. Não, no gabarito não, R só uma para dar uma esperança pro seu concorrente. Não, faça isso não. Não vai precisar não, mano. Fez todinho. Não, R só uma, não, de não vou errar. Não dê nada pra ele não, rapaz. Vou errar só para ele ter esperança. Porque na arte da guerra, o seu inimigo, ele precisa ter uma esperança que pode dar certo. Mesmo você sabendo não, que mas não é tem R humana jeito. não, para errar em matemática, que são tantas, mano. Então pronto, então deixa para errar em matemática. Isso, errar em matemática, tá bom? Em humanas não, vamos embora. Simbora, meu amigo. Então vamos lá. Pessoal, Emílio Garrastazu Médici. Médici, ele é classificado... Peraí. Eu não gosto de seguir o roteiro, né? Lógico. Então deixa eu seguir um roteiro aqui, rapidez, tá bom? Quando a gente segue o roteiro, a gente tem que mostrar pro outro. Não, mas eu preciso lembrá-los aqui de uma coisa. Sim. Durante o período de 1964 até 1969, o Brasil elegeu uma área que ele considerava um grande vazio demográfico como seu vetor do desenvolvimento. Portanto, a ditadura militar ela abriu os olhos para a região da Amazônia, o norte e o centro-oeste do Brasil, Gilberto, tá certo? E criou alguns projetos de desenvolvimento econômico. Para isso, criou algumas, vamos dizer, instituições brasileiras, né? Verdadeiras superintendências para o desenvolvimento dessas regiões. É nesse período, 1966, que é criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. E desenvolvimento nesse período estava muito associado ao processo de industrialização. Então a ideia qual era? Era levar indústrias para a região da Amazônia. Mas quem, em sã consciência, queria levar indústrias para aquela região, que é uma região tão inóspita, tão longe, tão cheia de uma floresta equatorial, úmida, fechada, densa, né? E que o principal meio de transporte, qual é? Ainda são os barcos, são os rios, tá certo? Utilizados na região. São as hidrovias. Muito bem. Então o que é que o governo faz? Em 1969, vai criar também a SUFRAMA, a Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ou seja, criar quase que uma área de livre comércio
naquela região para atrair as indústrias para lá, para Manaus, levavam os seus equipamentos, levavam os seus produtos, utilizavam-se da mão de obra barata para montar as peças e para exportar. Depois, para o mercado interno, tá certo? Então a Amazônia foi eleita como nosso vetor do desenvolvimento. É a partir daí também que nós vamos levar as primeiras cabeças de gado para a Amazônia, Gil, tá certo? É nesse período também que os militares vão começar a leiloar as terras do Centro-Oeste, né? Brasília teve uma importância muito grande para o desenvolvimento do Centro-Oeste. E leiloar aquelas terras, mais importante ainda para o desenvolvimento da região. É tanto que, no censo de 2010, a região mais urbanizada do Brasil é o Sudeste, todo mundo sabe. Mas a segunda região mais urbanizada do Brasil, a região Centro-Oeste. Mandar um abraço especial para a galera de Brasília que nos segue. Terça-feira eu tô aí dando um abraço para vocês, viu, galera? Pronto, sendo que aquele solo da região Centro-Oeste não era tão bom, tá certo? Então tinha que haver uma correção para isso. Muito bem, a Amazônia continua. Naquela região também foi cometido um dos maiores crimes, uma das maiores atrocidades ocorridas no Brasil. E ele está todo documentado, essa atrocidade está documentada num relatório que recebe o nome do Procurador da República naquela época, relatório Figueiredo. Inclusive a gente trabalhou essa temática naquela live lá de demarcação das terras indígenas. E para você que vai fazer concurso público, para você que vai fazer ENEM, né, o tema indígena é muito forte. O tema indígena e conflitos por terras é muito forte. Apesar de termos uma bancada ruralista aí, né, muito forte, essa bancada ruralista ela pode também influenciar, porque nós não sabemos realmente qual é a real intenção de todo esse povo, mas o tema indígena continua forte, o tema dos quilombolas também continua bastante forte. Então chegamos ao ano de 1968, e em 68 começa o milagre econômico brasileiro. O que é o milagre econômico? É o crescimento da economia do Brasil, a taxa média anual de 10% ao ano. Não que seja 10% todos os anos, houve ano de 12%, 14%, 10%, então houve ali uma média de 10% ao ano. Quem era o Brasil? 44ª economia mundial, passaremos a ser a 8ª economia do mundo. Foi um crescimento econômico? Foi, ele é incontestável, tá certo? Como esse crescimento ocorreu? Através de endividamento externo. Os militares pegaram a dívida externa do Brasil em 1964 em 2,4 bilhões de dólares. Em 1985, a ditadura militar deixava o Brasil com a dívida externa de mais de 98 bilhões de dólares. Por quê? Porque depois de 1969, quando o Médici assume, começam as chamadas obras faraônicas. Tá certo? Começa o período, como você mesmo disse, do Projeto Brasil Potência e um movimento ufanista, né? Por quê? Porque o Brasil está crescendo economicamente. Você está achando ruim? Brasil, ame-o ou deixe-o. Verdade. Ok? Aí vem a década de 70, em 1970, é também utilizada a questão da televisão para fortalecer o regime. É utilizado, por exemplo, a seleção brasileira de futebol é tricampeã mundial. Tudo isso é utilizado para fortalecer o governo militar. Você sabe o que significa a palavra roteiro? Arrocha. Muito obrigado. E aí, galera, quando vocês verem que ele tá queimando meu roteiro, você escreva assim, roteiro. Não, roteiro, eu tô aí no roteiro, Médici. Vai, agora. roteiro, Não, vai. Tu já falou do ato institucional número 5? Rapaz, nós falamos na semana passada. Pronto, é bom. Mas veja, galera, tá seguinte, certo? ó, deixa eu só dar uma caracterizada aqui, respondendo algumas perguntas que eu tô vendo o pessoal fazer. Dentro do regime militar, você vai ter um conceito de esquerda e direita. Quem é que a gente vai chamar de esquerda? A galera de oposição ao regime militar. E quem é que estava nessa esquerda brasileira? A CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, lógico, de inspiração comunista, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, os CPCs, os Centros Populares de Cultura e as ligas camponesas. Isso é relevante. É a galera que vai fazer oposição ao regime militar. Do outro lado, representando a direita, eu tinha o IPES, Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais, o IBAT, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, centros de combates ao comunismo apoiados pela CIA, mais uma vez a gente percebe a presença norte-americana aqui, e o MAC, Movimento Anticomunista associado à Frente da Juventude Democrática. O que é isso? Essa daí é a galera que vai representar os conceitos de esquerda e direita no Brasil. E ainda, quando os militares já estão há um certo tempo no poder,
e os mecanismos eles acabam se tornando mais fortes, aquilo que a gente fala militares cometeram excesso. Sim, a galera da oposição também cometeu excesso, verdade. O pessoal da oposição foi julgado nos tribunais penais militares. Os militares nunca foram julgados, até porque acabaram sendo beneficiados por uma lei chamada Lei da Anistia. Aí, bicho, vai rolar uma luta armada no Brasil. Quem eram esses guerrilheiros? Como eles eram chamados? Esses guerrilheiros eram chamados de subversivos. Chegaram a ser chamados de terroristas. Onde é que essa galera estava? Cadê a resistência? Como é que surge essa luta armada contra o regime militar? Tu tem o PCB com a resistência no interior do MDB e contando com o apoio dos sindicatos. Você tem o PCdoB dando início aí à ação de guerrilhas rurais no território brasileiro. Você tem a ALN, Aliança Nacional Libertadora. Você tem a VA, Vanguarda Armada Revolucionária. Você tinha o MR8, famosíssimo, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E você tinha a Ação Popular. Esses últimos que eu citei representam a galera que estão construindo as guerrilhas urbanas. Como é que se faz a repressão a essas guerrilhas urbanas? Aí você tem instrumentos do governo agindo de forma poderosa para fazer a repressão. Merecem atenção o DOPS e o DEOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações, e o Centro de Operações de Defesa Interna, e ainda uma ação financiada pela iniciativa privada, viu, Linhares? Que era a OBAN, Operação Bandeirantes, que era financiada por donos de indústrias de São Paulo. Mas o nome daquele pessoal que é do Sindicato das Indústrias lá de São Paulo? A Fiesp. A Fiesp. Amiguinho, justamente. Quando o Costa e Silva sai, escolhem a dedo o cara para ficar no lugar do Costa e Silva. Quem é? Médici. Dever do Médici. Acabe com as guerrilhas. E o Médici, de fato, acabou. Bicho, pouco tempo depois que o Médici assume, esse povo das guerrilhas, de repente, começou a desaparecer. Mas aí tem um detalhe também, viu, Gilberto? Porque nós não podemos atribuir ao fim das guerrilhas apenas a uma questão da repressão. Tem uma questão econômica muito grande. Isso, exatamente. E é importante lembrar esse aspecto. Ora, as guerrilhas, elas tinham um objeto. Qual era o objeto delas? A redemocratização do Brasil. Por quê? Porque vivíamos um estado de exceção, ok? Pegaram em armas para tentar enfrentar o exército brasileiro. Mas essas guerrilhas, elas tinham o objeto, a redemocratização, e tinham o apoio popular. Mas foram perdendo o apoio popular. E por que perderam o apoio popular? Porque o período da ditadura, em Médici, houve um controle da inflação. Houve um crescimento econômico com base de 10%. Vamos trabalhar números aqui, ó. Castelo Branco, a inflação em média 100% ao ano. Vem o PAEG, equilibrar, cai para 35%. 35%. Depois vem o Costa e Silva, primeiro PND. A inflação de 35% cai para 25% aproximadamente. Isso. Ó, aproveitando a oportunidade para mandar um grande abraço para minha colega Jéssica Underline Barbosa. Jéssica é minha colega do mestrado, está nos acompanhando, mandou a live aí para todo mundo. Grande abraço, Jéssica. Obrigado. Isso, nossa, muito obrigado a você, Jéssica. Vamos na luta defender essa dissertação, tá na hora. Pois é. Então, bicho, um dos fatores que os historiadores atribuem ao fim das guerrilhas foi a perda do apoio popular por causa do crescimento econômico. E esse crescimento econômico o Médici vai usar muito em uma propaganda ufanista. Isso. Como você mesmo colocou, Brasil, ame-o ou deixe. Vou comparar com o slogan do Lula, viu? Ninguém segura esse país. Pera, comparando. O slogan do Lula, sabe qual era? Era esse, Brasil, um país de todos. O slogan do Médici, Brasil, ame-o ou deixo. Ou o Lula também utilizou, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, que não é cascudo, isso. Tá certo? Isso. Então esse tipo de propaganda era bastante utilizado lá do Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo. Beleza. Ó, aqui algumas das frases de força que foram utilizadas nesse momento. Você constrói o Brasil. Isso é bonito demais, não é não? Ninguém segura esse país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame-o ou deixe-o. O auge da campanha publicitária aconteceu na década de 70 com a campanha Pra Frente Brasil, que o meu funcionário falou agora há pouco, estourando meu roteiro, foi quando a seleção brasileira se tornou tricampeã do mundo de futebol. Por sinal, houve até ingerência da ditadura militar na escolha dos técnicos do Brasil. Um parêntese, já que a gente está falando de Copa do Mundo, essa Copa do Mundo ela tem alguns elementos que são relevantes. Ó, primeiro, a seleção brasileira vai ganhar. E tu sabe que o brasileiro é cego por futebol. Claro que a pessoa não gosta de futebol, bicho. Já foi mais, né? Generalizando, o brasileiro tem uma relação muito forte com o futebol. Sabe por que já foi mais? Porque há alguns anos a gente não consegue ganhar uma Copa.
No dia que o Brasil começar a classificar bem e recuperar resultados, aí a população brasileira volta à sua paixão eterna e sem fim pela seleção brasileira. Nessa Copa de 70, Linhares, pela primeira vez, você poderia assistir os jogos ao vivo, transmitidos em uma televisão a cores, tá? Nesse ano você tem o advento, a televisão a cores acontecendo no Brasil. Na realidade, qual é a situação? É desviar a atenção mesmo, entendeu? Enquanto a galera tava aqui, ó, vendo jogos de futebol, acompanhando a campanha espetacular da seleção brasileira, outras coisas estavam acontecendo. Era a tradicional política do pão e circo, né? Isso, verdade. Tá certo? A televisão dava tudo o que o regime militar precisava. A televisão conseguia o apoio popular ao regime militar. É tanto que você que está aí em casa, você sabe que os seus avós, né, ainda falam bem do tempo da ditadura militar, que não existiam crimes, que não existia corrupção. Tudo isso nada mais foi do que uma ideologia disseminada pelos meios de comunicação para que as pessoas pudessem crer. É a pós-verdade tão propalada nos anos de 2017, a palavra mais utilizada, né? Mesmo que nós, professores, falemos de todos os aspectos econômicos, né, negativos da região, as pessoas preferem acreditar nas mentiras. Ah, não havia... Bota aquela música, a Elis Regina está no ponto aí, tá? Não. A Elis Regina, né, chegou a cantar uma música na época da ditadura militar que deixava bem claro, né, que eles eram corruptos, né? Caía a tarde... Não canta, deixa eu botar aqui a biblioteca. Não canta, para não botar a questão. Porque Isso aí ela demora para entrar. Isso, bota aí. Vamos lá. Escuta aí. Dá uma paradinha. Gil, é preciso o caba ter fumado muito estragado para fazer essa associação. Caía à tarde feito um viaduto. Caiu algum viaduto? Que porra é essa, meu irmão? Caiu algum viaduto? Pois é, gente. Cair à tarde feito um viaduto foi um viaduto que foi construído durante a ditadura militar, que foram inaugurados por eles, com materiais de quinta categoria, que quando foi inaugurado o bicho, pum, caiu. Como não era possível fazer esse tipo de divulgação, porque havia censura, e a censura era muito brava, e você sabe disso, quando você tinha uma capa de jornal, por exemplo, estampado na primeira página, tinha lá uma... Como é que chama aquele negócio? Receita de bolo. Uma receita de determinada comida. Você já sabia que aquela notícia ali tinha sido censurada. Então, essa baixinha, chamada Elis Regina, teve a coragem de esfregar na cara do regime militar, no período militar, precisa ser muito, mas muito corajoso para fazer isso, que à tarde caía feito um viaduto. Tome! Ei, vá anotando, viu? Você está anotando. Ó, a gente não saiu do Médici É ainda, intertextualidade, viu, menino? Isso, verdade. Ó, coisas importantes que o Médici vai criar. O Médici vai criar o INCRA. O INCRA, ele foi criado no governo Médici. Que é o INCRA? É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Deixa eu falar só um pouquinho, bem rapidinho. Você vai falar bem pouquinho, bem rapidinho Não, mesmo. é rápido mesmo. Pessoal, muito se pergunta sobre a distribuição de terras no Brasil, tá certo? Então, quem mais distribuiu assentos, né? Esses locais onde estavam os pobres, que estavam nas cidades, abarrotando as cidades, tornando as cidades inchadas, provocando a quantidade muito grande de sublevações, os militares sabiam o que fazer com eles, né? Os militares construíram obras faraônicas, e ainda há pouco falavam aqui no vídeo sobre a Transamazônica, né? Que começou a ser construída aqui da Paraíba e de Pernambuco, e que lá no estado do Piauí se encontrava em uma única rodovia que deveria ligar até Manaus. Ao longo de toda a rodovia, qual era a pretensão dos militares? Distribuir terras, fazer assentamentos rurais, trazer essa população excedente das cidades e dar-lhes o que eles tanto queriam, terras. E foram dadas as terras. Quem mais assentou esses trabalhadores rurais desses governos foi a ditadura militar, depois Fernando Henrique Cardoso, depois Luiz Inácio Lula da Silva, está em terceiro lugar o Lula, mesmo tendo o apoio do MST, e a Dilma Rousseff em último lugar. Mas tem um motivo. Nós estamos vivendo o período da Revolução Verde, e nesse período o Brasil está se transformando em um grande produtor mundial de alimentos. As terras no Brasil sofrem, portanto, uma grande especulação fundiária,
ok? Então, nesse período, os militares, o que foi que eles fizeram? Literalmente, só distribuíram terra. Não deram condições a essas pessoas de manterem-se em suas terras. Resultado, ninguém come terra. O que é que essas pessoas fizeram? Venderam as terras. Venderam as terras para quem? Para quem já tinha terra. Então, essa distribuição de terra para os agricultores no período da ditadura militar só favoreceu ao aumento do latifúndio no Brasil. Que é a chamada modernização conservadora, correto? A modernização conservadora é um termo que você vai ver muito nas suas provas de vestibulares e do Enem. A modernização conservadora, ela exemplifica um país que cresce economicamente sem distribuir renda. O índice de Gini, ele deixa bem claro isso, né? Ele só aumentou o índice de Gini mede o quê? As desigualdades sociais e a concentração de terras, ok? Então o índice de Gini aumentou durante a década de 60, durante a década de 80, chegou ao ápice ao final da década de 80 começo da década de 90. Então eu vou pegar carona no que você está falando aqui e eu vou queimar meu roteiro, tá? Manda. Você está dizendo para mim que o regime militar foi marcado pela concentração de renda. Perfeito. Mesmo existindo um milagre econômico Mesmo que representou um momento de euforia na economia nacional. Perfeito. Pronto, perfeito. O milagre econômico brasileiro, é bom você anotar, ele sustentou-se em 3 pilares. Quais? O arroz salarial, ou seja, mais trabalho e menos salário, né? Empréstimos externos, que é uma realidade constante, Detalhe. sobretudo porque os caras vão endividar o país, E ao mesmo tempo a repressão política. Então, aqui, só para anotar, a galera está anotando. Pronto. Quais são os 3 pilares? Vai lá. Arroz salarial, empréstimos externos e repressão política. E empréstimos externos com os juros mais caros do planeta Terra. Eram chamados juros galopantes. É tanto que o Brasil sofreu muito em 1973, quando houve a primeira crise do petróleo. Nós tínhamos criado a Petrobras, 3 de outubro de 1953. O nosso objetivo era ter um controle sobre a produção de petróleo, mas os norte-americanos patrocinaram um golpe de Estado lá no Irã, Operação Ajax, 1954, destituíram do poder o primeiro-ministro Reza Mossadegh, puseram em seu lugar um ditador, Reza Pavlev, que começou a produzir muito petróleo, e esse petróleo foi associado ao dólar, o que nós chamamos no comércio mundial, né, de petrodólares. Em 1973, por causa da guerra do Yom Kippur, ligado à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aumentou o preço do barril de petróleo de 2 dólares e 11 centes para mais de 11 dólares e 72 centes do dia para a noite. O Brasil, portanto, tinha que pagar quase 10 dólares a mais pela mesma quantidade de petróleo que precisava. Quebrou, acabou o milagre econômico em 1973. As pessoas não sabem dizer por quê. Por que acabou em 73? Por causa da primeira crise do petróleo. O Brasil era um país que dependia 80% do petróleo externo. Foi por isso que, ao acabar o governo Médici, Gilbert, vão procurar uma alternativa ao petróleo. O etanol. Pronto. É o programa Pró-Álcool. E não foi só o Pró-Álcool não, viu? O Pró-Álcool são dessas poucas aulas. É o Pró-Álcool e o Pró-Carvão. Verdade. Tá certo? Pró-Álcool e o Pró-Carvão. Vamos lá. Ó, aqui, gente, para ornamentar o que o Leandro está dizendo e você ir acompanhando nossa linha de raciocínio. Tu quer dizer para mim que a economia se desmantelou, ou seja, a inflação ela vai disparar. Tu lembra que estava controlada a inflação? Isso. Controlaram com o PAEG, depois com o primeiro PND, pronto, esquece, tá? 1978 inflação, 41% ao ano. 1982, o ano que eu nasci, inclusive, tá? Em 100% ao ano. Falava há pouco de arroz salarial, vamos trabalhar números. Em 1965, um assalariado, ele gastava 88 horas de trabalho para fazer sua feira. Tipo, 10 anos depois, esse mesmo trabalhador está gastando 157 horas de trabalho para fazer sua feira. Ou seja, se o cara trabalha 220 horas por mês, em 64, 65, o cara gastava aí 30 e poucos % do salário para fazer a feira. 10 anos depois, ele continua assalariado e está gastando em média 70% do seu salário para fazer a feira, a ração básica dessas pessoas. A gente está falando de um milagre e a gente imagina, o milagre é santo? É coisa de Deus? Bicho, o milagre econômico brasileiro, depois da crise do petróleo de santo, ele não tinha mais nada. Virou o milagre do capeta. Eis as suas características, ó. Principais pontos do milagre econômico. Se eu fosse você, eu anotava. Isso, já ia dizer. Importante anotar o que o Gilbert vai falar agora. Bora, tá vamos. Grande crescimento da economia. A economia chegou a crescer quanto no seu ápice? Chegou a bater picos de 14%. Beleza. Tu tinha uma inflação moderada pelos padrões brasileiros. Tinha uma inflação que girava em torno de 20 e poucos % pelos padrões brasileiros. No período, Depois ela estoura, tá?
Modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações, da produção de energia. Perfeito. O Brasil começou a construir obras faraônicas, né? Isso. Do tamanho do projeto de Brasil Potência. O Então, que é uma obra faraônica? Ela é grande, além de grande, ela é o quê? Bem, a obra que você deixa como exemplo para você que está assistindo a aula é a construção de Itaipu. Tá certo? A maior hidrelétrica do planeta Terra. Foi Construída por engenheiros brasileiros. Pois é, construída aonde? Ela foi construída na bacia do Paraná, onde havia 7 quedas d'água. Na época, o Brasil precisava de energia para manter o crescimento econômico, ok? Então o Brasil pretendeu criar essa hidrelétrica. Chamamos os melhores construtores de hidrelétricas do planeta Terra. Chamamos os engenheiros da União Soviética. Quando eles viram as 7 quedas d'água, eles disseram, não, é impossível fazer uma hidrelétrica aí. O Brasil assumimos a responsabilidade, desenvolvemos tecnologia, fizemos junto com o Paraguai por uma imposição do Paraguai, porque nós temos ainda aquela ideia de que nós destruímos o Paraguai. É uma hidrelétrica binacional. Pois é, o Alfredo Stroessner, o ditador do Paraguai na época, chegou a ameaçar o Brasil de guerra. Aí o que é que o Brasil fez? Pegou dinheiro do Banco do Brasil, emprestou ao Paraguai para o Paraguai pagar o pagamento de uma parte da hidrelétrica de Itaipu. Aí ela tornou-se binacional. Quando o Brasil fez isso, gente, nós assinamos um contrato com o Paraguai, deixando bem claro. Nós estamos financiando você, Paraguai, para você pagar ao Brasil uma parte do projeto Itaipu. Portanto, quando Itaipu estiver funcionando, vocês não podem vender energia para nenhum outro país. A exclusividade de quem é? É do Brasil. O Paraguai hoje se ressente disso. Mas eles esqueceram que quem financiou toda a obra de Itaipu fomos nós. Vamos lá. Dinheiro brasileiro. Por que é uma obra faraônica? Porque se você pusesse os sacos de cimento, as sacas de cimento que foram utilizadas para a construção de Itaipu, uma em cima da outra, se empilhasse essas sacas de cimento, você conseguiria unir a Terra à Lua. Só para ter uma ideia. Foi superfaturado? Super, hiper, mega faturado, tá certo? Porque não, mas naquela época não existia corrupção, tem que lembrar disso, tá certo? Isso, construir a Transamazônica. Quando a Transamazônica chegou no Piauí, ela já precisava de manutenção. Transamazônica começa aqui na Paraíba, em Cabedelo, tá? Isso, aí já precisava de manutenção. Quem que ia dar essa manutenção? Obras faraônicas, construíram uma ponte Rio-Niterói. Em 1983 ela ficou pronta. É a maior do mundo, né? Bicho, e olha o detalhe, naquela época o Nordeste passávamos por uma das piores estiagens de todos os tempos. Não mandaram um centavo para o Nordeste. Em 1973, o Médici estava vendo o crescimento econômico tão fabuloso do Brasil que contratamos uma empresa norte-americana para fazer uma pesquisa no Brasil para saber se o brasileiro estava comendo melhor. Essa pesquisa foi feita, foi concluída, nunca divulgada. Só foi divulgada quando acabou a ditadura militar. Estava lá, nos porões da ditadura. Quando foram ver, né, o resultado dessa pesquisa, estava lá. No interior da Bahia, as pessoas estavam comendo calango. Calango é um lagarto aqui do Nordeste, tá certo? Estavam comendo fezes, ratos. Ok? Por quê? Porque crescemos economicamente, mas não distribuímos renda. Aí se dá o nome de modernização conservadora. Pronto, vamos para frente, ó. Resumindo o que o Neres falou. Ampliação e criação de empresas estatais em mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações. Isso a gente pode dizer que eles fizeram investimentos consideráveis. Bastante considerável. Todos com capital externo. Ou seja, fruto de endividamento externo, né? Então, aqui tu tem grandiosos investimentos estrangeiros, sobretudo investimentos de multinacionais. Isso, essas multinacionais, elas ficaram principalmente no estado do Pará. Foram os japoneses que vieram explorar alumínio na região do Pará. Né? Em uma outra região, lá no Amapá, também fizeram bastante exploração. Um outro projeto se é que se chama desenvolvimento, projeto Jari, né? Uma quantidade muito grande de desmatamento na Amazônia para a produção de papel, de celulose. Quando viram que não era possível, abandonar, deixaram um prejuízo para nós brasileiros. Construíram a hidrelétrica de Samuel, lá na região de Rondônia, um grande impacto ambiental. Construímos a hidrelétrica de Balbina, em um dos braços do rio Amazonas, para a produção de energia para a região de Manaus, outro desastre ecológico. Construímos Tucuruí. Tucuruí é a segunda maior hidrelétrica do planeta Terra, ok? E era aqui no Brasil.
né? A hidrelétrica de Tucuruí também provocou grandes impactos ambientais. É esse o período em que a ditadura militar ela recebia relatórios do desmatamento da Amazônia. E pasmem, para a ditadura militar tinha que ter desmatamento, porque se tivesse desmatamento é porque o ser humano estava chegando na Amazônia e estava tomando conta da Amazônia. Os militares morriam de medo de perder a Amazônia, Gilbert. Ok? Então tinha que ter desmatamento, tinha que ter gado, e está aí o resultado de tudo isso. Pois é, verdade, a gente acompanhando, nesse momento são 20 horas e 51 minutos, programa Humanas Contexto no ar, mais uma vez, como a gente prometeu desde o início do ano, toda quinta-feira a gente tá aí dando uma força para você. Eu queria que você colocasse aí embaixo de que cidade você é, qual estado, qual a cidade, para a gente ver o poder de expansão da nossa rede social. Eu sei que tem gente em Campina Grande, eu sei que tem gente de João Pessoa, eu sei que tem gente em Natal, eu sei que tem gente de uma porrada de lugares. Vamos fazer um desafio aqui. Você que está nos assistindo, põe de onde é que você está nos assistindo, qual é o estado, qual é a cidade e o estado que você está nos assistindo, põe aí, só para que a gente tenha uma ideia, Gilberto, beleza? Estão nos perguntando aqui se o Paraguai tem autonomia sobre a hidrelétrica de Itaipu no contrato. Fernando Lugo foi o presidente que o Paraguai elegeu agora em 2010 e ele utilizou como plataforma de campanha dizer que se eleito fosse, ia rever o contrato, tá certo? Ele não conseguiu rever o contrato, porque contrato é contrato. O Paraguai não pode vender energia a não ser para o Brasil. Houve, sim, né, um redimensionamento do valor que o Brasil comprava essa energia, que era muito subsidiado, tá certo? Era muito baixo o valor que o Brasil comprava. Beleza? Bom, continuando aqui, ó. Característica do milagre econômico brasileiro, que não foi santo, arroxo salarial, concentração de renda, ricos a cada momento mais ricos e pobres a cada momento mais pobres. Obras faraônicas, grandiosas, gigantescas e caras e, sobretudo, um aumento da dívida externa. Mandar um abraço especial para a galera que está acompanhando. Ó, a gente tem aqui Fortaleza, Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Campina Grande, gente de Campina Grande pra caramba, Juazeiro do Norte, Jericó, Paraíba, Campina Grande, Araruna, Paraíba, Campina Grande, São Paulo, e é gente pra caramba, vamos que vamos. Tem a Fran, a mãe do Gilbert, está nos assistindo, um abraço, Fran. Verdade, mamãe, um abraço, viu? Olha, eu fiz faculdade de História, eu nem morri de fome. É um prazer ter você aqui, Fran. Obrigado pela audiência. Vamos embora, obrigado a todos vocês, vamos lá. Bicho, tu fala demais, cara. O nosso programa já tá acabando. A gente só foi até Médici. 20 horas e 54 minutos. Eu dá ainda para falar aqui sobre Geisel, cara. Tá certo? Sobre Geisel. Médici fez um recrudescimento muito grande sobre os movimentos sociais, né? Prendeu muita gente, perseguiu muita gente. Uma das características da ditadura é que essas pessoas desapareciam, porque era utilizado o argumento de que se desapareceram não estão mortos, estão desaparecidos, se não há corpo, não há crime. Ok? Mas aí o governo de Médici vai acabar, porque todo governo de ditador um dia acaba, tá certo? Um dia eles saem do poder. Agora que fique bem claro, quando o Médici sai, a ditadura militar já está esfacelada. Ou seja, os militares eles já começam a programar, pensar, organizar, preparar a redemocratização desse país. Essa redemocratização iria acontecer como? De forma lenta, gradual e segura. Quem começa essa abertura? É o Geisel. Pronto. Pessoal, a abertura começa em 1974 e ela só é consolidada em 85. Ou seja, foi de fato um processo lento, gradual e seguro. Chegou aqui o currículo de Geisel para tu saber de que buraco ele saiu. O Geisel, ele era chefe do gabinete militar de Castelo Branco, primeiro governo do regime militar. Foi presidente da Petrobras durante o governo Costa e Silva. Foi presidente do Superior Tribunal Militar no governo Emílio Garrastazu Médici e acabou sendo eleito através de um colégio eleitoral. Ou seja, a sua eleição ela foi uma eleição indireta, de passagem. Um ponto extremamente interessante é que vai acontecer um processo eleitoral, viu, Linhares? Vai acontecer eleição para deputado e para senadores. Ele vai diminuir a tortura, a censura aos meios de comunicação, garantiu eleições livres para senadores, deputados, vereadores. O MDB conseguiu uma vitória significativa sobre a Arena. Pronto, vamos aqui, ó, números dessa vitória, justamente que eu queria mostrar para a galera. O MDB praticamente dobrou sua representação de deputados federais. Tinha 87 deputados federais, Linhares. Subiu para 165 deputados federais. A Arena, que era o partido do governo, tinha 223.
caiu para 199. O MDB tinha 7 senadores, aumentou para 20 senadores. A Arena tinha 59 senadores. Vai perder, vai cair para o número de 46 senadores. E agora olha o detalhe, né? Ele começou a diminuir a repressão, o MDB aumentou as cadeiras no parlamento. E o que é que eles gostam disso? Não é Que legal, conversa é essa? Aumenta o aparelho repressivo, recorreram à violência, perseguiram jornalistas, sindicalistas, acusaram militares de serem comunistas, perseguiram jornalistas e o mataram, aliás, e o suicidaram. O cara chamado Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi preso nos porões do DOI-CODE e de repente apareceu morto. E o pior, com a foto. Ele estava com uma corda no pescoço, só que ele estava tocando no chão. Mas entenda, para você cometer uma situação dessa por enforcamento, você tem que conhecer as leis da gravidade, né, companheiro? Pelo menos elas ainda funcionam no Brasil, pelo menos as leis da gravidade. A lei da gravidade funciona. Ainda, ninguém como é que sabe. o cara se enforca pisando no chão? Eu tenho dificuldade para entender isso. Eu não fui um aluno espetacular em Foi física, suicidado, não. né? Suicidaram o rapaz, né? Outro que a gente precisa lembrar é aquele metalúrgico Manuel Fiel, que também foi encontrado morto, tá certo? E aí, reação, linha dura do Exército, a abertura política. Os militares de linha dura não gostaram. Atentados terroristas de revistas contra a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Atentado do Rio Centro, ok? A desmoralização da linha dura, ok? É o que? Roteiro infeliz. Ó, duas coisas... Ei, tem que falar da Lei Falcão antes que termine. Isso é o roteiro. Pois vai. Obrigado. Ele olhou pro roteiro. Pá! Galera, seguinte, ó. Tem duas coisas interessantes aí no governo Gás que merecem sua atenção, por isso anote, tá? Pacote Abril, 1977, o que é que o pacote Abril vai propor? Vai determinar que o presidente passa a fechar o Congresso e governar por decretos, tá? Somado a isso, propõe eleição indireta para governos de Estado. E a Lei Falcão, que é de 76, ela faz algumas alterações que são relevantes, é bom você anotar. Aumenta o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Tanto que o último presidente, o João Batista de Figueiredo, ele vai governar de 79 a 85. Ou seja, um mandato presidencial de 6 anos. Isso. No Brasil, a gente já teve definitivamente mandato presidencial de 4 anos, mandato presidencial de 5 anos e mandato presidencial de 6 anos, tá? Ainda falando da Lei Falcão, ó. Lei Falcão aumenta o mandato presidencial de 5 para 6 anos. As decisões do Congresso passam a depender apenas de maioria simples e 1/3 das cadeiras do Senado passam a ser concedidas aos senadores biônicos. O que eram os senadores biônicos? Eram pessoas que se tornavam senadores sem ter passado por um pleito eleitoral direto. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 3 vagas para o Senado. Uma vaga, senador biônico. Ele não foi votado, indicado pelos militares, é um cara que ou é militar ou faz o jogo dos militares. Outro, o MDB conseguia eleger oposição e outro era militar, conseguia se eleger também. Então você tem a proporção de 2 militares contra um senador de oposição. Velhinho, antes que termine, deixa eu dizer para vocês. É também no ano de 1977 que é inaugurado o segundo plano de desenvolvimento. É nesse período que o Brasil vai começar a fazer investimentos vultuosos na indústria de bens de produção, máquinas, equipamentos pesados, aço, cobre, energia elétrica. Anota, é no governo de Ernesto Geisel que o Brasil conclui a sua segunda revolução industrial, ok? Nós exportávamos, mas no ano de 79 é o ano que vai acontecer o quê? A segunda crise do petróleo. E aí vem a pancada. O petróleo, o barril de petróleo sai de 11 dólares e 70 cents e vai bater a casa dos 45 dólares. O petróleo estava associado ao dólar. A dívida do Brasil é de quê? Em dólares. A dívida externa vai triplicar. E aí nós vamos ter que pagar com as nossas exportações, a maior parte das nossas exportações era destinada a pagamento de juros da dívida externa. Deixa eu lhe atrapalhar aqui, ó. Abriu que faltam 2 minutos para fechar a nossa transmissão. Beleza, vai vir a década de 80, vai vir a década perdida. Próxima aula. Pois é, boa. E aqui, só para deixar registrado, no governo Geisel você tem um acordo militar Brasil-Alemanha, né? Que está pautado na conta. Não dá tempo de você falar, não. Você falou mais. O Brasil vai se tornar uma potência nuclear, é isso, é? É verdade. Mas aqui antes ele tinha tentado negociar com os Estados Unidos, que deu um cano no nosso país. A alternativa é correr para a Alemanha. Como é que foi isso? Tá certo? Brasil... Não dar tempo. Não. 1 Brasil... minuto e 23 segundos. E o maluco ainda quer falar. Peraí, na próxima aula a gente fala sobre os acordos militares
sobre a produção de energia nuclear no Brasil, Brasil, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. Vamos falar também sobre a década de 80, vamos falar sobre o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, beleza? Ah, bem isso aí. Só para deixar registrado que a presença e a audiência de vocês foi fantástica. Muita honra. Vamos junto até a prova do Enem. Eu vou dizer para você, viu? No dia que sair a prova do Enem, a gente tá online para comentar a prova para você, porque a gente vai com você antes da prova. Durante a questão a gente vai preso, né? Mas depois da prova a gente tá junto e eu fecho a live com o GD dando tchau, porque GD, agora é hora de dar tchau. Sucesso para você que tá assistindo pelo @História com Gilbert, depois dá passadinha lá no @FCOalinhares, curte para que a gente possa estar ligado. Você toda quinta-feira a partir das 20 horas. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Humanas Contexto. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos deram a sua audiência. Nosso abraço. A live vai ficar disponível por 24 horas. Depois você encontra. Depois você encontra a live também no YouTube. A gente passa o endereço aqui na próxima semana. Valeu? Tchau. Abraço. Obrigado.